Oi, tudo bem? Esse vídeo vai te ajudar no seu processo de autoconhecimento, nessa jornada que estamos juntos aqui nesse canal, uma conversa boa, gostosa. Fica aqui comigo nesse vídeo que vão ter dicas, insights muito interessantes para te ajudar. Eu sou Dorcas Marques. Aproveita que você está no início desse vídeo, já me dá um joinha aí e se inscreve nesse canal, tá bom? Bom, nessa jornada de autoconhecimento tem algo que é muito importante. Existe uma coisa que as pessoas falam que você precisa sonhar, você precisa ter sonhos. Sim, é verdade. É muito importante ter sonhos. Oi, tudo bem com você? Esse vídeo de hoje vai te ajudar no seu processo de autoconhecimento, nessa jornada que estamos juntos aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, planos e projetos. Fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita agora, já no início, para você não esquecer, dá um like aí e se inscreve nesse canal. Eu sou Dorcas Marques e hoje a gente vai conversar sobre esse tema tão legal. A gente ouve muito dizer, você precisa sonhar, você precisa fazer planos, né, e projetos, mas em qual é o momento certo, qual é o local que vai se encontrar isso na sua vida, na sua mente? Quando a gente está passando por um processo de luto, um processo de cura de algo que aconteceu, ou na autodescoberta, no autoconhecimento, saber quem a gente começa a perceber que desejamos coisas novas para a nossa vida. E se você está nesse processo de autoconhecimento ou vem vindo de um estresse muito grande ou de luto que você passou e não consegue sonhar, não consegue ter planos, não consegue pensar no futuro, é importante você conversar sobre isso com o seu terapeuta, com o seu médico, porque isso ajuda ele a te ajudar no diagnóstico, tá bom? Essa é uma dica muito preciosa. Mas eu te convido a sim, sonhar, ter planos, se desenvolver nessa caminhada. Pensar o seguinte: hoje você se vê daqui a 5 anos fazendo o quê? Daqui a 10 anos fazendo o quê? Daqui a 2 anos, o que você pretende estar fazendo? Se você não tem resposta para essa pergunta, vamos começar a responder. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Sonhar, planejar, projetar faz parte da vida mental saudável, que é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá. Quero começar a pensar com você sobre os aspectos da sua vida, sobre o seu relacionamento. Como que tá você aí no seu relacionamento, seus relacionamentos pessoais, seus relacionamentos de amizade, né? Como que tá? O que que você tem pensado? Tem projetado viagens? Tem planejado viagens? Não? Então é hora de começar. E em relação ao lugar que você mora, você gosta desse lugar? É aí que você quer estar mesmo? Como é que tá isso? Então, pensar sobre isso, né? Os lugares que você frequenta, clubes, associações, igreja, né? Sua religião, como que tá isso para você? Né? É o lugar que você gosta ou você ainda não frequenta e gostaria de frequentar? Então, isso também faz parte dessa jornada. Lembrando que somos corpo, alma e espírito. Então, tudo isso, o social, né, o material aí, o corpo, né, movimentar o corpo, as questões religiosas, tudo isso vai trazer para você uma vida mental saudável, que é o que a gente deseja junto aqui, né? Então, como que você pode começar a fazer isso? Eu tive uma professora que me marcou demais. Ela dizia a seguinte frase: olha, anota essa frase aí. O que não está no papel não está no mundo. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que na Bíblia se fala muito da fé, se fala muito das questões de perseverança, de olhar o amanhã com esperança, de ter esperança, né? E uma forma da gente ver aquilo que está dentro de nós, registrar e depois ler de novo para poder ter uma experiência muito legal, gente, é escrever. Escrever mesmo, ter um caderninho aí que você vai registrar o momento que você tá, o que você deseja, o que você quer para o seu amanhã e observar se você não deseja nada, se você não quer nada, isso precisa ser mudado. Você precisa se esforçar para desejar algo, porque o desejo, eu digo desejo, não é o desejo, eu desejo uma roupa. A vontade, o desejo, o querer realizar coisas é o que move o ser humano para a vida. Então eu quero mostrar para vocês, eu tenho aqui um caderninho, olha só que legal. Esse é um dos muitos que eu já tive, né?
e esse ano aqui eu registrei algumas coisas, e hoje cedo, antes de gravar esse vídeo para você aqui, da gente bater esse papo, eu fiquei olhando aqui as coisas que eu escrevi no início do ano. Puxa, quantas se realizaram, quantas ainda estão por se realizar e outras que eu já nem quero mais que se realizem. Como é legal a gente ver essa jornada. Então você começa anotando os seus sonhos, os seus planos. Aliás, é legal a gente falar disso. Sonhar é quando eu coloco tudo na minha cabeça. Ai, poxa, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Eu tô querendo mudar de cidade. Ah, mas é impossível. Ah, eu tô querendo comprar uma casa, mas é impossível. A gente vai tirar essas barreiras do que é possível, impossível. Ah, se eu fizer conta, eu não tenho dinheiro. Não, não é sobre isso. É sobre observar aqui dentro e aqui. O que você quer? O que está incomodando? O que está te fazendo mudar de lugar? Querer mudar de lugar, né? Então, o que que é legal? Vamos projetar, peraí, eu quero mudar de cidade, vamos pegar esse exemplo. Então, como que eu vou fazer? Qual é a cidade que eu gostaria de morar? O que que eu gostaria que essa cidade tivesse? Por exemplo, eu queria que fosse uma cidade menor, eu queria que essa cidade tivesse transporte, eu queria que essa cidade tivesse clubes, cinema, eu queria que fosse uma cidade com poucos habitantes, muitos habitantes. Não, eu quero morar em apartamento, eu quero morar em chácara. Então, olha quanta coisa legal que você tem para sonhar. É a primeira etapa, é o sonho. Sonhar. Quando eu já tenho estabelecido aqui dentro de mim, assim, eu escolhi já, eu quero mudar numa cidade pequena, que tenha transporte, e eu quero morar numa chácara, por exemplo. Beleza. Então agora eu vou escrever. Aí você vai para a segunda etapa, que ele vai sair do sonho para o planejamento, porque quando eu começo a escrever, aquilo começa a tomar forma. Então eu vou ali, o dia que você quiser, uma vez por semana, todo dia, uma vez por mês, não importa. Aquele caderninho, esse caderninho tem que ficar pertinho de você, ou na sua bolsa, ou no rack da sala, ou na cabeceira da cama, para você lembrar que você tem que ler ele e escrever nele. Esse é uma coisa muito legal. Aí você escreve lá, eu quero assim, assado, eu já escolhi. Depois você vai passar para o próximo passo, que é escolher qual é a cidade. Então você vai ou visitar pela internet, ou visitar fisicamente, você vai procurar informações, e aí você vai alimentar o plano. E depois ele vira um projeto, que é quando você vai fazer planilhas, cálculos, vai se motivar para trabalhar mais, ou vai agregar rendas que vai te ajudar, ou vai alugar uma casa ou um Airbnb, vai passar lá um tempo para ver. Então, são etapas: sonho, plano, projeto. Tá, mas o que que isso tem a ver com a minha saúde mental? Eu falei aqui de uma nova moradia, mas pode ser pintar uma casa, não importa. O que importa é que o sonho, o plano, o projeto, ele te traz vida. Nós somos pessoas que estamos em constante movimento. Olha para a natureza revela quem a gente é. A natureza está em constante movimento. Por exemplo, se você olhar para as plantas, elas têm as estações, né? Vão nascer folhas, vão cair folhas, vão nascer flores, depois frutos. Aí a natureza manda o vento para cair as folhas, manda a chuva para regar, manda o frio para ela segurar a energia dela para frutificar depois, manda o calor que é para os frutos aparecerem. Então tudo é um movimento. Se não tem movimento, não tem vida. Tá? Então é legal esse movimento. Sejam pequenas coisas. Assiste o meu vídeo aqui no canal Poder do Pouquinho. Pouquinho, um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, um pouquinho de dinheiro que você ajunta, um pouquinho que você deixa de gastar no cartão de crédito, um pouquinho que você olha na internet e começa a ver cidades novas, novas possibilidades. Tudo isso é movimento. Observando a caminhada de Cristo, de Jesus, a gente vê assim, Jesus dificilmente ficava parado em algum lugar. Ele estava sempre caminhando, com problema, gente perseguindo ele, gente falando fofoca sobre ele, gente apedrejando ele, gente gostando dele, gente querendo ele por perto. Ele não parava, ele estava sempre caminhando. Você vai ler a Bíblia, e Jesus caminhou até tal lugar. E Jesus foi até Samaria. Ele nunca,
Jesus morava em tal cidade, ficou lá 5 anos. Não, ele sempre estava caminhando. Então, seguindo o exemplo da pessoa que tinha um emocional, que tem o emocional mais saudável do universo, que na verdade criou o nosso aparelho emocional e sabe de todas as coisas, seguindo o exemplo dele, olhando para ele, a gente pode ver que é muito importante a gente andar, ter movimento, caminhar para a vida, andar para frente. Mesmo ele sabendo do que esperava ele tinha pequenas missões, pequenos planos e projetos, era entrar numa cidade, evangelizar, ensinar os discípulos, era fazer os seus jejuns no deserto, sempre movimento. Então eu quero te convidar a se movimentar. Movimentar-se para novos planos, começando com sonhos aqui, imaginários mesmo, depois passando eles para o papel e depois eles virando projetos. Então você começa a dar vida, a dar forma. E aí, gente, vem aquela comemoração da conquista. Ai, como é bom a gente conseguir olhar e falar: puxa, esse mês o meu cartão de crédito caiu pela metade. Puxa, que legal, eu consegui comprar uma viagem para visitar aquele lugar que eu quero conhecer. Nossa, eu não sabia que eu podia morar num lugar tão legal e agora eu descobri. Gente, são tantas conquistas maravilhosas. Eu posso dizer isso para vocês porque eu vivo isso, eu tenho vivido isso, porque aquilo começa a tomar conta, tomar forma, ser real na sua vida. Então eu posso dizer, então, cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Cuide do seu corpo fazendo exercício, se alimentando bem, dormindo bem, tomando sol, olhando para cima, que a gente sempre fala aqui. Cuida da sua alma, assistindo bons vídeos, conversando com pessoas saudáveis, falando, tendo amigos, passeando, indo ao cinema com quem você gosta, estando perto de quem você gosta. Se necessário, fazendo uma terapia. E cuida do seu espírito como? Lendo a Bíblia, fazendo as suas orações, andando com gente que faz isso de verdade, com coração honesto, verdadeiramente, pessoas que não estão interessadas em usar você nem a sua fé, mas verdadeiramente. Se você achar interessante, procura uma igreja que você gosta de participar, mas não precisa se envolver a ponto de ficar pesado. Precisa ser leve para você. Tudo isso precisa ser leve. A vida é leve, né? Aí há momentos que a gente carrega cargas que são necessárias, mas na maior parte do tempo não. A gente vive uma vida leve se quiser, fazendo escolhas saudáveis, ajudando os nossos filhos a fazerem escolhas saudáveis, os nossos amigos, ajudando o nosso cônjuge, a pessoa que a gente se relaciona, né? Porque Jesus, gente, ele não andava com muita gente por perto, ele tinha milhões de seguidores. Ele tinha 12 discípulos, mas só 3 andavam bem perto com ele e só um colocava a cabeça no seu peito. Então veja, a gente não precisa ficar se repartindo com tudo. No momento em que você fala assim: eu quero ajudar todo mundo, eu quero estar perto de todo mundo, eu quero fazer tudo para todo mundo", ou você está numa posição de controle, de querer controlar o outro, ou você está fugindo da sua própria vida. Então pensa sobre isso, tá bom? Se cuide, se ame, porque quando você se ama, você transmite isso para as outras pessoas. Tem aquele versículo que diz, né? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Porque como que eu vou oferecer amor para alguém se eu não tenho? Como que eu vou oferecer água para alguém se eu vou morrer de sede? Um exemplo prático, quando você está no avião, a aeromoça ela explica assim, ó, se houver uma descompressão na cabine, vai vir uma máscara, primeiro põe em você e depois na pessoa que precisa de ajuda. Porque se eu pegar aquele oxigênio e colocar na pessoa do lado, eu vou morrer antes de ajudar ela, porque é muito rápido. Então se cuida, se ame, olhe para você, converse com você, se regula para que você ajude a regular o outro, porque não dá para eu pegar alguém que está com muitos problemas, eu estando com muitos problemas, eu querer ajudar lá. Isso ou é fuga, né? Como eu já falei aqui para você, ou você está fugindo de resolver os seus, ou você precisa que as pessoas te vejam sendo uma pessoa boa, ou você tem conflitos aí que você não quer resolver. Então, vamos, vamos se cuidar, vamos se amar, porque assim o mundo vai ficar melhor. Pessoas saudáveis
fazem com que o seu redor seja saudável, o seu ambiente fica saudável, tá bom? Deus abençoe, valeu, obrigado por estar aqui, beijo.